Glória a Deus, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 1. Quero deixar uma palavra para vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui nessa noite. Depois a pastora Tereza irá ministrar a palavra do Senhor. Mas ontem, aconteceu algo no meu consultório que me chamou muita atenção. Algo que sempre acontece, mas tem dia que o Espírito destrava a gente para um entendimento específico. E no que tange ao entendimento específico, esse salmo ele é muito interessante, é um salmo muito conhecido. Fala de dois caminhos. Na verdade, ele está aqui como salmo primeiro, mas ele foi um dos últimos salmos a ser acrescentado e escrito. Que ele diz assim: abençoado, ou bem-aventurado, ou com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele não será, ele é como árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Queridos, esse salmo ele é interessante porque ele nos discipula a uma coisa muito simples. Como viver a vida com Deus, o que acontece em viver a vida com Deus e por que nós temos que viver e frutificar nessa terra. Ele é muito rápido e, como diz no ditado, rasteiro e ligeiro. Você só vai ser feliz se você andar meditando na lei do Senhor, não andar no caminho do ímpio, guardar a lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, que ela seja a sua contemplação, que ela seja a sua motivação, que ela seja tudo aquilo que você vai buscar. Então, na hora que você está triste, você busca a lei do Senhor. Na hora que você está alegre, você busca a lei do Senhor. Na hora que você está querendo se prostituir, você busca a lei do Senhor. Na hora que você está querendo fazer besteira, você vai lá e busca a lei do Senhor e medita nela. Por quê? Porque meditar na lei do Senhor vai fazer você frutificar. Por quê? Porque aquele que é abençoado, que não segue o conselho dos ímpios, mas segue esse conselho, ele é como árvore. Alguns vão falar, e será como árvore, não é? Não, a tradução original é, ele é. E essa árvore que dá fruto no seu tempo. E tudo quanto ele faz, prospera. Você não tem opção de ser ou não ser, de dar fruto ou de não dar fruto, de prosperar ou não, percebeu? Desde que você seja. E para ser, você precisa meditar de dia, de noite. Tá, apóstolo, e aí? E aí que o ímpio não é assim. Então esse salmo ele faz uma diferença entre o justo e o ímpio. Mas ele não faz só porque você é crente. Semana a pessoa falou comigo que eu atendendo a pessoa, eu detesto crente. Não gosto dos crentes, não. Depois que ela falou isso, ela foi me perguntar, o senhor é crente? Falei, sou. Mas não é do senhor que eu estou falando, não. É dos pastores. Eu falei, nossa. Aí eu falei, além de crente, eu sou pastor. Não, porque na minha família tem um pastor, tem não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a falar. Mas aquelas pessoas que se auto-justificam, aquelas pessoas que na verdade está precisando de um caminho, precisando de uma direção, precisando de Jesus igual eu e você, que tem os mesmos problemas como eu e você na família, com os filhos, assim por diante, mas não tinha um bom testemunho.
Aí eu comecei a apresentar para ela a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E esse texto fala aqui no final assim: os ímpios não sobreviverão no julgamento. Isso nós sabemos. Mas assim, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. E o caminho do ímpio, porém, conduz a... Então, quem está indo para a destruição precisa conhecer outro caminho, que justamente é o caminho de quem? Do justo. E aqui que eu quero chegar. Nesse tempo, os seus frutos, a sua prosperidade, a sua meditação na lei do Senhor vai fazer com que aqueles que estão num caminho errado, olhar para o caminho que você está seguindo e vai vir até você. Só para você, resumo da ópera, eu podia contar que isso foram 1h40 de conversa. Mas resumo da ópera, eu preciso de Jesus, segundo ela falou. O senhor pode me indicar uma igreja lá em Ilhéus? Não, primeira pergunta, o senhor tem igreja em Ilhéus? Falei, ainda não. Mas o senhor tem alguma igreja séria igual o senhor para me indicar lá em Ilhéus? Falei, vou procurar e vou lhe dizer. Porque eu tenho certeza que eu estou saindo daqui hoje sabendo que eu preciso de Jesus. O seu caminho aponta caminho para as pessoas que estão perdidas. Não é em vão, queridos. Não é em vão. Uma vizinha lá do ponto onde nós tínhamos lá a igreja, hoje falou, que pena que vocês saíram de lá, vocês abençoavam tanto a minha vida. Eu falei, mas por que nunca foi? Não, eu já tenho religião, tarará, tarará. Falava até para o meu marido ir, mas não ia. Mas a gente ficava da janela ouvindo, eu fui muito abençoado com aquelas palavras. Você nem imagina o quanto as pessoas estão te vendo. Como elas estão te observando. Como o teu caminho aponta caminhos. Pode apontar caminhos para a salvação, mas também pode apontar caminho para a perdição. Quando eu olho o Salmo 1 e olho para a Bíblia, na verdade, eu não entendo a Bíblia como um livro para ser contextualizado. Eu entendo que é uma forma da gente viver. E a única forma de viver e manifestar o reino de Deus aonde? Por isso que quando a gente peca, dói tanto. Porque a gente sabe que a gente errou o quê? O caminho. Aí você vem para o arrependimento, que é mudança de caminho. O povo de Deus era conhecido lá em Atos como o povo que andava no caminho. Qual é o caminho que você está trilhando? A sua forma de viver, de dar um bom dia, de falar da tua vida, de até contar as tuas dificuldades, mas contando com fé que você vai vencer, ela aponta caminhos para as pessoas. Ela aponta para quem é o seu Senhor, quem é o teu Salvador, onde está a tua fé, onde está guardado o teu coração, onde estão guardadas as tuas promessas. É por isso que eu creio que Paulo fala que nada nos separará do amor de Cristo. Porque você está doente, mas você está falando que Jesus vai curar, que Jesus é a cura, que Ele é... Acabou, você está apontando o caminho. Está com problema em casa, o Senhor vai pegar minha casa, o Senhor vai transformar minha casa, meu marido, meus filhos, minha esposa, meu cachorro, meu periquito, meu papagaio. Está apontando o caminho. E às vezes a gente não... Às vezes a conversa mais informal, mais besta do mundo, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Porque agora, às vezes você não comunga com aquilo que está sendo dito. E você é justamente quem vai apontar outro caminho. Eu já vi conversa de jovens falando de namoro, o outro falando de namoro, de pegar, de fazer, acontecer, casar, não sei o quê. E aí outros jovens falam assim, não, a gente não crê nisso, a gente crê na corte. Aí o que estava esculhambando o relacionamento, quis aprender com quem estava falando da fundamentação do relacionamento, para aprender. Falou, eu quero ver, como é que é esse negócio? E sabe o que é interessante? Tem muita gente batendo cabeça por aí, porque já se perdeu, não sabe que caminho está. Pensava estar com Deus, não está, e está igual um barco à deriva. E sabe quem é a boia? Você. Sabe quem é o farol que vai apontar para o caminho, a verdade e a vida? Você. Seja intencional na sua forma de viver. Seja intencional na sua forma de falar. Seja intencional na sua forma de dar um bom dia à pessoa. Gente, impressionante como as pessoas falam isso.
Eu vivo isso demais. Gente que nunca me conhece, entra no consultório, o senhor é diferente. É lógico que ele está comparando fatores humanos, mas o que me faz diferente não é meu fator humano, porque eu não seria como eu sou hoje, senão por Jesus. Se não tendo desejo de revelar quem me transformou e me colocou dessa forma. Esse tempo é agora. Os jovens, as crianças, os adolescentes, os casados, solteiros, não importa. A hora é essa. Levanta-te, resplandece a tua luz, porque o teu Redentor vive. Levanta, resplandece a tua luz, porque o teu Redentor vive. Quando você abre essa boca, Deus vai, isso aqui é difícil, mas Deus vai fazer. Quando Deus fizer, fala, toda a honra e glória é dele. Anda nele, que você vai ver o que ele vai fazer ainda mais. E eu digo assim, sem medo de errar. De Sofia, que é mais nova que hoje, quem é mais velha? Não sei. É Tereza? É. Do que estão aqui hoje, né? De Sofia a Tereza, eu tenho certeza que tem um amigo, tem alguém do trabalho, tem alguém do colégio, tem alguém da faculdade, tem alguém que está beirando você para encontrar um caminho. Medita na lei do Senhor, querido. Não se assenta na roda dos caminhos, medita na lei do Senhor. Conheça a palavra do Senhor. Conheça o Senhor da palavra. Frutifique. Porque você não vai ser. Você é árvore plantada. E na estação certa você vai dar o seu fruto. Amém? Tereza, eu sei que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, depois você depositar no gasofilácio. Depois de não precisar pregar mais, né? Não, isso é só um adendo. Domingo nós tivemos a nossa festa, né? Quem gostou? Foi maravilhoso, né? Ficou faltando alguma coisa assim, né? Mas estamos crescendo nas festas bíblicas. E domingo que vem, às 10 da manhã, teremos aí o nosso culto, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu sei para onde ela vai pregar. 1 Samuel 22:1. Pode abrir. Eu vou pregar sobre a caverna de Adulão. Hoje você não terminou. Você não pregou, terminou a pregação. A paz. Pai do Senhor, irmãos. Muito prazer e imensa emoção que eu sempre viver na presença do Senhor, né? Senti falta de você na festa do tabernáculo. Né, falando da festa, foi uma festa muito, assim, que me confrontou muito, porque quando a apóstola falou que ia ter essa festa do tabernáculo, eu confesso para vocês, irmão, que eu não ia participar, né? Aí, por causa da minha escala, que todos vocês sabem que eu trabalho à noite, além da noite eu ainda tenho um extra, né, pela manhã na Díris. Mas o que eu quero falar é que não depende de mim. Quando eu falei que não vinha, não é eu que decido que não venham, não é eu que decido que não vou fazer. Porque quando a gente tem somos uma nova criatura, quando a gente é escolhido por Deus, não é mais o meu querer, nem é mais a minha vontade. Então eu procurei desculpa, posso até ser que eu procurei desculpa para não estar aqui. Né? Minha escala já estava pronta, eu trabalho no hospital, então a escala da gente já começa a ser feita com um mês de antecedência. Tanto que hoje nós estamos, a escala do mês que vem, no dia 12 já está lá para a gente ver. Então eu falei, eu não vou por conta que eu estou escalada no dia à noite. Mas o Senhor me confrontou tanto de dizer assim, você não pode ficar de fora. E eu falei, vixe, Senhor, como é que eu vou fazer? Você não pode ficar de fora. E a gente tem que ouvir o Senhor, porque como eu falei, não é mais de mim. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou ver o que eu posso fazer com minha escala. Já tinha pedido uma troca a colega disse que não ia trocar. Depois, quando o Senhor me confrontou que você não pode ficar de fora, aquilo queimou em mim. Não foi uma coisa de eu dizer assim, o Senhor falou, foi simples, não. O Senhor queimou, isso ardeu dentro de mim. Então, eu vejo que essa festa do tabernáculo mexeu com muita gente, porque toda a igreja, quase toda a igreja do Senhor, teve esse entendimento e veio participar em tudo, na programação, na arrumação, na intercessão, na oração, em tudo, irmão. Então, eu creio que todo mundo teve esse despertamento, esse toque do Senhor para participar. E aí eu simplesmente tornei a pedir a chefe, porque a gente só pode fazer troca até o dia 10. E aí eu, humildemente, peguei meu caderninho de
de anotações para fazer um memo para a enfermeira. Então, é um tipo de humilhação para o homem, né? Eu precisava vir, porque o Senhor falou que você tem que ir. E aí eu, humildemente, peguei a caneta, de noite, dando plantão, falei, Ana Paula, bom dia, você me desculpa, eu sei que já passou da data de troca, mas eu tenho um evento na igreja do qual eu não posso ficar de fora. Né? Faço parte do grupo, sou líder e eu não posso ficar de fora. Então, desde já, eu te agradeço e Deus te abençoe. Beleza. Mas no próximo plantão que eu fui, a troca não foi feita. Então, foi Deus me mostrando o quê? Que eu não dependo de homens. Eu dependo dEle, a providência vem dEle. Eu não sei porque eu estou falando isso para vocês, mas eu creio que é importante. Ser de Deus é importante. Que Deus veio tocar no meu coração, que a festa do tabernáculo é um evento dEle. Então, se é de Deus, é importante para mim e é importante para você. E aí eu ainda insisti, se eu não vou, porque como é que eu vou para a festa para depois de lá eu trabalho? O senhor vai, você vai e de lá você vai dar o seu plantão. Simples assim, como eu estou falando para vocês. Então aí começar a ter empolgação no meu coração para me participar. Então foi um momento que eu já comecei a dizer, irmã, eu vou participar, eu preciso contribuir com o quê? E aí eu comecei a participar, a me envolver, comecei a ver roupas, coisas para mim, porque quando o Senhor toca em você, você começa a ter empolgação divina na sua vida. Então eu quero dizer para os irmãos que a providência, essa festa do tabernáculo é justamente isso, a providência divina de Deus na minha e na sua vida. Então a gente não pode deixar de ficar de fora das coisas que Deus tem para mim e para você. E a festa do tabernáculo foi muito importante na minha vida. Eu vejo que naquele momento que Deus me chamou para entrar com a arca, gente, aquilo foi tremendo para mim, eu pensei de cair, porque eu vi a minha responsabilidade com Deus. Lembrei da passagem bíblica das pessoas que carregaram a arca, que não é de qualquer jeito. Não é você que está carregando. Eu me senti ali, o Senhor ao meu lado ali, carregando aquela arca. Então aquilo para mim foi tremendo. E eu não podia ficar de fora. E o Senhor, você não vai ficar de fora, como de fato eu não fiquei de fora. Amém, irmão? Então eu tinha que contar isso para vocês. E começando também a falar da minha vida, que eu comecei com a providência de Deus e continuo dizendo que Deus é a providência de nossas vidas. Então, como o apóstolo estava aqui falando, eu falei que não precisava nem mais eu pregar, né? Porque eu vou falar justamente da caverna de Adulão, né? Das pessoas que entraram na caverna de Adulão junto com quem? Com Davi. Então, todo mundo aqui já conhece a parte da minha história, né? Eu sou casada com o Edivaldo, tenho um filho chamado Thales. Então, o que eu quero contar aqui é que quantas vezes eu vejo o Thales dizer que vai embora, quantas vezes Thales realmente já foi embora e quantas vezes Deus trouxe Thales de volta para mim, porque eu não desisto de Thales, porque o Senhor não desistiu de mim, né? Então, da última agora de Thales foi que o ano passado, no momento da pandemia, ele foi morar na casa da namorada. Agora voltando, quase um ano, voltou, porque ele disse que tinha ficado desempregado, mesmo eu querendo passar o dinheiro para ele, ele disse que não precisava. E eu estou contando isso para vocês porque a gente vira e mexe, a vida da gente muda em um piscar de olho, tão de repente. Mas o que eu quero dizer, como é que você está para essas mudanças da sua vida? Né? Você está no lado do desespero, da angústia, da aflição, daquilo que você está vivendo, ou com o que o Senhor está falando a você? Então, quando o Thales voltou, aí Edivaldo já começou a ficar meio tenso, e aí Edivaldo olhou para Thales e falou, Thales voltou do mesmo jeito. Aí eu olhei assim, né, que a gente se pega. Né, que a situação da gente tem hora que é tão complicada na vida, que a gente fala assim, para o Senhor, por que eu estou vivendo essa situação? Porque tudo não muda, tudo está do mesmo jeito, eu oro, eu faço. Mas aí o Senhor falou para mim assim, ele pode achar que ele voltou do mesmo jeito. Ele pode ter voltado do mesmo jeito. E você está do mesmo jeito? Então aquilo ali, irmão, foi tremendo. E você, como você está? Você é que tem que estar diferente. Você que eu escolhi para poder ser na vida de Thales e para ser na vida de seu marido. Então, eu não posso olhar que a minha situação com os mesmos olhos humanos, porque o Senhor tem falado que é Ele que faz. Então, Deus, como bota Thales na minha vida, mas não é Thales, sou eu. Eu tenho que ser curada. Se realmente eu sou curada, não é a situação de Thales estar do mesmo jeito, eu estar do mesmo jeito. Se eu sou a resposta na vida de Thales. Então, isso aí foi tremendo na minha vida. Eu não conto às vezes e ainda não sei quantas coisas ainda eu vou viver. Né? Até o dia que o Senhor
resgatar a Thales, porque minha fé, como o apóstolo falou, é profetizar. Thales já veio aqui para frente dizer que escolheu o Senhor como salvador da vida dele. Então é nisso que eu creio, porque o Senhor não é homem para mentir. Né? E a história de Davi, vamos abrir a Bíblia, né, em 1 Samuel 22, 1. Amém? Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e era com eles 400 homens. Passou dali, eu acho que vou ficar por aqui. Não, vou continuar. Dali passou Davi a Mispa e Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-lhe perante ao rei de Moabe, e com eles moraram por todo o tempo que Davi estivesse naquele lugar. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então essa é a história de Davi. Davi, todo mundo sabe que foi um homem escolhido por Deus para ser rei daquela terra. Havia uma profecia sobre a vida de Davi, assim como há uma profecia na vida de cada um aqui. Né? Davi seria o rei de Israel. O Senhor falou: achei em Davi, filho de Jessé, o homem segundo o coração, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, quando Deus disse que viu em Davi a figura que faria toda a vontade dele, então a gente já vê aí que Deus viu em Davi a obediência. Então, quando a gente tem esse coração firme no Senhor para a obediência, aí é que surgem essas variáveis em nossas vidas, justamente para impedir de a gente obedecer a Deus. Não é verdade? Sempre vai aparecer alguma coisa que vai impedir essa profecia que Deus tem na minha e na sua vida. É isso que nós temos que ficar atentos. Então, qual foi o inimigo disposto na vida de Davi para impedir a profecia de Davi? O rei Saul. Né? Saul foi eleito rei do povo de Israel porque o povo queria um rei. O povo lutou por querer um rei justamente porque Samuel já tinha ficado envelhecido e seus filhos acharam assim que ele não ia mais dar certo cuidar daquele povo, porque ele ia ser árdua aquela tarefa para ele. Então o povo queria um rei. Então por isso surgiu o reinado de Saul, né? Mas só que Saul não andou segundo. Então eles não andaram no caminho do pai. O primeiro foi eleito, foi constituído rei, juiz, os filhos de Samuel. Mas o povo não satisfeito com o reinado dele, porque eles não andavam segundo o coração de Samuel. Então, por isso, o povo começou a querer um rei, e por isso surgiu o rei Saul. Amém? E todo mundo sabe que Samuel foi o maior profeta, foi o maior sacerdote, né? Foi o maior juiz daquele povo naquele tempo. Então, o povo estava acostumado com o reinado de Samuel. Mas aí, quando Saul vê Davi, né, vivendo em glória naquela terra, que estava com o povo, vivendo bem com o povo, e esse bem-estar com o povo fez com que o povo caiu na graça de Davi, né, por sua unção reconhecida e valorizada pelo povo. Dali despertou o quê? Davi começou a despertar ciúme em Saul, né? E aí passou a ser perseguido. Né? Eu sei que Davi ficava irado quando via, ou Saul ficava irado quando via Saul, as mulheres cantando para Davi. Saul matou a 1000 e Davi a 10 milhares. Então isso aí começou a criar um ódio em Saul em relação a Davi. Então ele começou a perseguir Davi, porque ele sabia que seu reino ia ser tirado. Né? Porque o profeta já havia
dito para ele que o rei dele seria tirado. Então, ele queria, de fato, matar Davi, porque ele não aceitava. E ele não estava de brincadeira, né? Como todos nós sabemos que Saul estava determinado a tirar a vida de Davi. Ele chegou a exterminar uma aldeia inteira que abrigou Davi. Né? Então, eu quero dizer que as coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente tem que ficar atento, porque se a gente não tiver um posicionamento firme com Deus, pode nos matar. Eu falo matar não de forma física, mas de forma espiritual, de a gente desistir da profecia que Deus tem nas nossas vidas. E aí, irmãos, diante dessa situação, Davi faz o quê? Davi se retira dali. Ele foi se abrigar na caverna de Adulão. Né? E essa caverna de Adulão nada mais significa, sabe o quê? Justiça do povo. O povo queria uma justiça. Né? O povo precisava de um refúgio. É um esconderijo, foi lugar de cura, lugar de libertação, de restauração, foi lugar de reconhecimento e lugar de profundidade. Ali Davi teve uma profundidade com Deus para poder curar ele e aquele todo o povo que estava junto com ele. Então, quando Davi se retirou dali, se refugiou na caverna, como está em 1 Samuel 22:12, quando seus irmãos ouviram isso e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito. E Davi fez o quê? Se fez chefe deles, e era com eles 400 homens. Então, a gente, às vezes, com um filho, com um marido, com um colega de trabalho, com qualquer pessoa, um só, a gente quer desistir. Mas Davi estava junto com 400 homens. São pouco? Para a gente querer desistir da profecia que Deus tem na minha vida, na sua vida, porque um filho não é convertido ao Senhor, porque um marido é alcoólatra, ou porque um colega de trabalho nos persegue. Pensa aí, irmão, como é um peso. Davi estava junto com 400, você para ver se está com um, você está com 2, você está com 3, e você perde a profecia de Deus na sua vida, você desiste, você perde a unção. Irmão, a gente pode perder a nossa unção. E eu oro a Deus e busco a Deus que não se perca a unção que Deus tem nas nossas vidas. Né? Uma vez dada, irmão, depende de nós, para ela não ser tirada. Amém? Então, naquele tempo, muitas coisas estavam acontecendo naqueles dias. Enquanto a maioria das pessoas estava com o rei Saul, se banqueteando com o banquete da mentira, que muitas pessoas vivem muitas mentiras, né? Muitas pessoas estavam ali no engano, dos prazeres daquele mundo. Mas 400 homens, gente, preferiram estar com Davi, ainda que fosse numa caverna. Aí vocês me perguntam, pastora, por quê? Davi naquela situação, fugindo de ser morto, e ainda ele abrigou junto com ele aqueles 400 homens junto com ele. Porque Davi também podia estar em aperto, ele estava em aperto. Davi também poderia estar amargurado de espírito, em razão de quê? Dessa situação. Né? Então ele poderia ter feito o quê, gente? Ele poderia ter despachado todos aqueles homens. Afinal, ele estava na mesma situação. Quando a gente está numa situação desesperada, né? Quando a gente está passando numa situação difícil, a gente vai querer pessoas com situações difíceis junto da gente? Quem é que quer? Eu não quero. Mas é justamente aqui que está a providência divina. Eu não quero, mas Deus pode todas as coisas. Então, perceberam que a Bíblia mesmo diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele é o quê? Ele não faz acepção de pessoas. Atraía para si todo aquele que reconhecia que precisava de ajuda. É aqueles 400 homens vieram, viveram os mesmos as coisas que Jesus viveu aqui no seu ministério terrestre. Quando os publicanos, ou quando os seus... Então, ele não fazia acepção de pessoas e atraía para si todo aquele que reconhecia que precisava de ajuda. Nós temos que reconhecer, irmão, que nós precisamos de ajuda. Então, aqueles 400 homens viram o mesmo que os publicanos e pecadores viram que em Cristo. A chance de quê? De mudar. Eles enxergaram em Davi o que faltava em quê? Em Saul. Então, essa noite eu pergunto, em que lado nós estamos? Nós somos mais parecidos com quem? Com Saul ou com Davi? Então, eles viram em Davi o que faltava em Saul. Foi o quê? Misericórdia. Davi teve misericórdia daquele povo. Então, nós precisamos ter misericórdia daquele que vem a nós, independente de como ele venha, independente de como você está. Porque você foi escolhida para aquele povo.
Porque Jesus mesmo disse, ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, em nome de Jesus. Não creia que você foi escolhido por Deus para você viver uma vida fácil, vida boa, que nem a palavra do Senhor nos garante isso. O Senhor falou que no mundo tereis aflições. E aflições é o quê? As pessoas que estão aflitas, que dependem de mim e de você. Você que é a boca profética dessa cidade. Você foi elegido rei dessa cidade para trazer o reino de Deus na vida dessas pessoas. Então a gente percebe isso. Porque o mais importante é que Saul desprezava Deus. E Davi esperava na providência de Deus. E é essa providência que nós temos que dar ao outro. É essa esperança. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós vivemos, que nos confronta cada dia, nos ensina, né? Então, aqueles homens, como tem muitas pessoas, não tinha nada a perder. A vida deles já não fazia nenhum mais sentido. Quando tem situações na nossa vida que a gente pensa que não tem mais sentido se a gente não tiver Deus na nossa vida. Então, muitas pessoas que têm nessa mesma situação, que pensam que a vida dele não tem mais sentido, vem a você. E você está preparado como igreja? Você está preparada para poder ajudar essas pessoas? Né? Como eu falei na instante, que Davi foi 400 homens, a gente desiste. Muitas vezes desiste, que não é o caso, meu caso. Glória a Deus por isso, que eu tenho perseverado no Senhor, para não desistir da minha família. Porque a própria palavra do Senhor fala que aquele que desiste do seu é pior do que os ímpios. Né? Então, a vida deles já não fazia mais nenhum sentido, gente. Estavam em apertos, amargurados, mas eles viram em Davi uma oportunidade de mudar de vida. Eles viram em Davi uma oportunidade de começar de novo. E o que se uniram a Davi foram os rejeitados de Israel. Foi homens tomados pelo desespero de sua existência fracassada. Homens, gente, que se tivesse redes sociais naquele tempo, não seriam os mais seguidos, nem tampouco mais curtidos, né? Quem quer curtir um negócio desse em sua vida? Só que foram esses que procuraram a Davi, tanto para buscar refúgio, quanto para fazer o quê? A oferecer ajuda, que Davi também precisava de ajuda. Davi estava na mesma situação. Então, Jesus, aqui no seu ministério terrestre, foi questionado, gente, porque ele comia com os publicanos e pecadores, que também foram os rejeitados de Israel. Mas Jesus, ouvindo, disse, não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar os justos, sim os pecadores. Ao quê? Ao arrependimento, como foi falado no instante. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado para poder arrepender o outro e não apontar, não fazer justiça e não se achar bom perante a situação do outro, que nós não somos bonzinhos. Eu canso de dizer, se não fosse Jesus na minha vida, eu seria bem pior do que o seu. Então, a gente só é bom por causa de Jesus. Não se acha que você é bom porque você não é, porque você só é bom por causa de Jesus. Amém? Né? E mais a palavra do Senhor também confirma isso, que o Senhor veio para os doentes, para os necessitados, gente. Não para aqueles que se acham que bons. Como a gente tem falado aqui direto na igreja, o apóstolo mesmo já falou que muitas pessoas se acham bom porque são crentes. E aí, você é crente, mas você está fazendo o quê? Você está mostrando isso para o outro, que você é crente, que você tem fé em Deus? Então, a gente se acha muito, aqui dentro da igreja, tem muitas pessoas que se acham porque é diferente do outro. Aí fala assim, outros se acha melhor porque o outro que bebe, se acha melhor porque o outro que fofoca. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Veste aquela capa, mas está repreendido. Eu mesmo não vou lá. Não vai lá por quê? Se você foi escolhido para estar lá, para poder mostrar o Jesus que está na sua vida. Você tem família que tem pessoas que bebem, você fala assim, eu não vou na casa da minha mãe, não, do meu pai, porque lá eles vão comprar cerveja, eles vão beber. E você? Você saiu de onde? Eu que bebia. Não saía de uma farra de bebida. Agora hoje eu não posso dizer, eu não vou não, porque eu não bebo, meu irmão vai beber. Eu tenho que estar lá e mostrar a ele que eu não preciso mais beber, que eu só preciso de Jesus. Em nome de Jesus. Então, é suas ações, esse comportamento que você tem no seu dia a dia, de diferença, de mostrar o que você é, que as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Não é você fazendo, apontando dele, nem julgando ninguém, não, porque nem Jesus julgou ninguém. Né? Eu canso de brincar com a Ângela, minha irmã, que ela fica falando da bebida de Zé Carlos. Eu falo assim, Ângela, Zé Carlos estava acostumado a beber junto com você. Zé Carlos está sentindo falta da Ângela que bebia junto com ele. Zé Carlos não conhece essa Ângela agora. É você agora que tem que mostrar a Ângela em Cristo que você é para Zé Carlos. Né? Então, você tem que aprender a ajudar ele para sair daí.
Não você dizer, não vou com você não, Zacarias, que você bebe. Que Deus é que Deus é o seu. Que antes você bebia, agora eu bebia em Deus, agora bebe com quem? Que tem pessoa que fala assim, eu bebo, eu sou de Cristo. A outra é porque eu bebo, eu não sou. Se Deus não faz acepção de pessoas, veio para todos. Como é que você pode fazer um julgamento desse? E questionar isso com a pessoa? Você vai mudar a vida do outro com esse questionamento? Não vai. Então eu tenho ensinado isso por isso, porque ele está acostumado com você assim. Então você agora tem que ensinar ele como você é hoje. Entendeu, Ângela? Você tem que mostrar a mulher em Cristo que é você para Zé Carlos. Que as suas mudanças de ações, de comportamento, de palavras, de carinho, no seu fazeres de casa, ser a mesma mulher e melhor em Cristo para seu marido, que você vai converter seu marido através de sua vida, em nome de Jesus. Então a gente tem que parar de se achar bons, né? Porque nós não somos bons, porque nós também somos pecadores. Então, gente, Davi estava fugindo de Saul, mas ele encontrou na caverna de Adulão o refúgio que ele necessitava. Porque se ele continuasse onde ele estava, ele ia ser morto. Então, a caverna de Adulão foi o lugar de quê? De tratamento na vida de Davi. Então, a gente pode estar na caverna, mas ali é o nosso lugar de tratamento. Mas não para você permanecer, é para você conseguir enxergar o alvo, o que está além ali. Ali é o lugar de cura. A partir que você se curar na caverna, você está pronto para você fazer o que o Senhor quer fazer em sua vida. Você vai para a eternidade, para onde o Senhor quer que você vá. Então, é nessa caverna que Davi tem algumas lições que vão perdurar por toda a sua vida e reinado. E uma que eu quero destacar aqui para vocês, que depois você pode estar lendo, eu consegui ver umas 10 lições. Mas a que eu quero destacar aqui para você é justamente a família. Que a caverna é um lugar de reorganização de valores. E que valores são esses? A sua família, seu filho, seu marido, o seu ministério, porque todos nós sabemos que família é o primeiro ministério de Cristo, né? Então, o que é que nós estamos fazendo com a nossa família? Estamos desistindo? Você está cuidando? Está fazendo o que você tem que fazer? Né? Então, é esses valores que me pegou, que é justamente o que eu passo, né? É converter a minha família através da minha vida, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Então, caverna é um lugar de reorganização de valores, que é a família, porque, gente, é interessante notar que as primeiras pessoas a serem mencionadas, imediatamente, em seguida, a chegada de Davi na caverna, foi quem? Foi seus pais. Né? Eu quero destacar aqui também, o que é que vocês estão fazendo com seus pais? Vocês estão obedecendo seu pai? Você está cuidando dele? Porque muita gente, irmãos, a gente está em situações que a gente esquece que a gente tem um pai, uma mãe. Às vezes nossos pais são idosos, moram sozinhos, mas a gente não vai lá, não faz uma visita. Ele só está precisando te ver. Gente, você imagina aí uma carência tão grande de um pai para ver um filho numa fase dessa, mas a gente está cheio. Eu tenho meus problemas, não vou ver meu pai agora não. Eu já mandei o dinheiro. Gente, dinheiro não é nada. Né? A gente pensa que o dinheiro é tudo, mas às vezes a pessoa quer só um carinho, um abraço, quer você ali presente. Sim, você está dando dinheiro, está ajudando sim, mas o outro não está precisando disso. Né? O outro está precisando de um aconchego. É igual, imagina que tem hora que a gente fica afastada de Deus, a falta que Deus sente de a gente no secreto, né? nessa profundidade para estar com Ele. Aí você imagina o seu pai também, essa mesma necessidade de você. Então, a gente se pega muito, a gente se perde nesses valores, e isso não pode ser perdido, porque é importante a sua família. A sua família é importante para o Senhor. O Senhor te deu, te confiou a tua família, te confiou teus filhos, te confiou a tua esposa, né? As suas irmãs, te confiou as suas irmãs de igreja, e você está fazendo o quê? Eu me pego muito com isso. Tem hora que minha tia operou e eu cuidei muito dela. Não sei porque agora interrompi o culto para falar disso, mas é importante. Então, eu criei um hábito de todo dia estar na casa da minha tia é irmã de minha mãe. E a gente sabe que quando os pais da gente morrem, entre aspas, a gente acaba perdendo família, tio, tia, primo. Então, eu me vejo na minha família que só se reuniu nós, irmãos. Mesmo assim que a gente não se vê todo dia, no caso, a Ângela não, que está aqui direto comigo, mas a gente só vê mais agora os irmãos, porque eu não tenho pai e nem tenho mãe, entendeu? Só meu pai do céu. Então, minha tia operou, precisou de mim. Então, quando precisa de mim, gente, eu vou. Quando é assim,
tia Luzia, vem fazer meu curativo, vou. O curativo da minha tia infeccionou, mas eu consegui, através do doutor Manuel, como curar o curativo dela, qual o material, qual o soro, qual o medicamento, porque minha tia é diabética, ela estava tensa, ela estava com medo de abrir. Então, todo dia eu ia lá, independente do que eu ia para o trabalho, que eu não ia, orava, depois que eu terminava de fazer o curativo, era oração. Então, minha tia foi curada daquela enfermidade e, graças a Deus, espiritualmente, ela é uma pessoa muito de fé. E minha tia começou a ter a necessidade de querer me ver todo dia, porque depois que eu dei alta, eu não fui mais. Mas aí, quando foi esse dia, passou essa pandemia toda, minha tia, e ela sabe que eu gosto de suco, de genipapo, ela sabe que eu gosto de banana, de carne frita, aí tia Luzia falou assim, eu guardei aqui aquele genipapo para você, eu guardei aquela banana da terra que você gosta, eu comprei aquela carne do sol, está guardadinha aqui, esperando você vem aqui que dia? Gente, isso é tremendo. Aí, o pessoal tinha marcado para ir para a praia, eu falei assim, eu não vou não, eu vou para a casa da minha tia. E fui, pensa na felicidade de você estar com minha tia. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que o outro precisa de você. É desse aconchego, você importar com o que realmente importa, né? Sua família, seus familiares, seu pai, seu irmão, seu tio, independente da situação que nós vivemos. Então, eu tenho me despertado para isso. E oro a Deus que Deus me enche de tempo futuramente para me estar cuidando do meu povo. Amém? Então, em um momento de extrema dificuldade, as primeiras pessoas a sentirem foram seus familiares, vivendo em tempo em que é muito fácil a gente esquecer realmente o que importa, né? O que nos torna gente, nossa família é aconchego, nos torna gente, né? Mas não basta mais você apenas apertar parafuso. Eu botei essa parte aqui, apertar parafuso, que não basta mais você dar um jeitinho, não é o seu jeitinho. Depois eu vou ligar não é a mesma coisa. Né? E nossos filhos, nós temos que estar sempre ensinando o Evangelho de Cristo. Como eu falei, meu filho já veio aqui na frente para dizer que aceitava Jesus. E eu continuo crendo, mediante a situação que ele está vivendo, porque eu creio no que o Senhor vai fazer. Então, se eu já dei os ensinamentos, ele tem os ensinamentos de Cristo, você começa só a profetizar na vida dele. Porque nossos filhos crescem, infelizmente nossos filhos crescem e eles procuram caminhos diferentes. Mesmo que nós temos dado ensinamento, ele procura caminho diferente. Mas você vai ficar desesperado por isso, apóstolo? Você vai se desesperar? Você continua crendo que seus filhos são herança do Senhor. Né? O que Deus não é homem para mentir, nem para voltar atrás, nem para tirar nada da profecia que ele tem através da sua vida e na vida de seus filhos. É isso que nós temos aqui. Porque eles mudam os caminhos, eles crescem, e a gente, entre aspas, a gente perde o controle. Você não tem como mais pegar seu filho pequenininho na mão, levar para a escola e depois sair buscar. Hoje em dia eles vão e vêm sozinhos, né? Tem as escolhas dele. Então a gente vive situações em nossas vidas que a gente não gostaria de estar vivendo. Mas é você que vai resolver, é sua fé. Porque creio que ninguém aqui vive as mil maravilhas que gostaria de viver, né? Que é difícil, como eu falei, nem a própria palavra do Senhor nos garante isso, que o mundo teria as aflições, eu canso de dizer isso, mas a gente tem a santa ilusão, que quando a gente entra na igreja, que a gente está em Cristo Jesus, Ave Maria, é só maravilha, glória, bênção. Lá em casa, meu marido está repreendido em nome de Jesus, ele diz que não crê, mas quando eu falo alguma coisa para ele, como foi seu plantão? Uma bênção, ele sabe a bênção que você está falando é porque é bom, ou porque é ruim. Então, a gente pensa que tudo é a mil maravilhas e esquece que tem as variáveis de nossas vidas. A nossa vida pode mudar de repente. Você está empregado, uma hora você pode ficar desempregado. Você tem uma mãe, uma hora sua mãe morre. Você tem um pai, uma hora seu pai morre. Você tem um carro, uma hora você não tem mais um carro. Então, se essas coisas acontecerem na nossa vida, como é que você está? Como eu comecei o culto. Como você está mediante isso aí na sua vida? Você tem que estar diferente. Você tem que estar em Cristo. Mesmo que você chore a perca de um pai e de uma mãe, mas você está confortando sua família, que a gente nascemos para isso, né? Que o Espírito Santo que vai ser o consolador da vida de cada um. Então a gente esquece dessas coisas, né? Então é essas coisas que a gente tem que voltar. Não é de qualquer jeito, né? A nossa vida espiritual, gente, é tremenda. Eu falo, e a gente pensa que é brincadeira, mas Jesus não é brincadeira e ele não está para brincadeira. Então, a gente não pode negociar também princípios dentro de casa, gente. Esse jeitinho que eu falei, apertar parafuso também, agora eu lembrei, a gente não pode negociar nossos princípios e fundamentos. Essa semana mesmo eu passei por um evento, por uma coisa que alguém queria que eu fizesse, testemunhasse uma mentira.
não vou citar aqui o nome e tal, aí falou assim, você vai assinar. Eu falei assim, não assino não. Aí a outra pessoa, você não vai assinar, mas é fulano que está te pedindo para assinar. Eu falei assim, eu não vou assinar. E a própria pessoa falou mesmo assim, não, deixa ela, que ela tem uns princípios, fundamentos dela. Então, a gente está sempre testado, pastor. A gente está sendo olhado. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos que você não negocia seus princípios naquilo que você crê, porque você está sendo observado e outra, aquilo pode voltar contra você. E uma vez que você fez, que você permitiu, a própria pessoa pode vir de novo. Sim, mas você fez naquele dia, por que não vai fazer hoje? É a mesma coisa. Então, a gente tem que estar vigiando isso, porque as pessoas pegam a gente nessas coisinhas. Você tem que estar atento. Não faço, porque isso não é de Deus, isso não vem do meu princípio. Então, a própria pessoa reconheceu que isso não era meu princípio. Então, eu achei muito importante ser observada e ser testada, porque eu creio que quem não é testado não é aprovado. Então, você só vai ser aprovado se você for testado mesmo. Nós estamos aqui nessa terra para ser testado a cada dia, em todos os lugares que a gente passa, em trabalho, né, principalmente trabalho. Trabalho, a gente tem colega de trabalho que parece que é uma pedrinha no nosso sapato, né, que a gente tem que estar sempre vigiando, porque você foi escolhida naquele lugar, que nada é por um acaso. Então, é muito interessante, né, que Deus nos colocar nessas cavernas para que nós lembremos, sabe o quê? Do que realmente importa, de valores que são caros, que nos humanizam. Né? Não podemos perder de vista como a nossa família, nosso primeiro ministério. Então, a história de Davi nos mostra que, independentemente de que somos, passamos por problemas, por tristezas e dificuldades. Nós atraímos o quê? Pessoas que se identificam com o nosso mesmo sofrimento. E aí? Você vai fugir? Você pode até fugir, mas você vai sair de lá curado em nome de Jesus. Né? Mas é claro, irmão, que nós, como estamos vivendo essas situações difíceis, nós queremos fugir, queremos nos esconder, né? Mas são nesses momentos que Deus quer nos tratar. E Ele envia justamente pessoas que estão vivendo situações semelhantes para nós aprendermos com ela. E uma outra coisa também que eu lembrei aqui, que teve situações na minha vida de meu filho Thales, que eu procurei me esconder. Eu não queria nem ver, nem só esconder, eu fechava os olhos. Né? Mas aí, graças a Deus, eu pedi a Deus, eu quero ver com a sua visão, eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer, porque você vê seu filho, irmão, com os olhos humanos, numa situação que você vê, que não te agrada, dói, viu? Eu não conto as vezes da situação que eu encontrei Thales, que eu parava assim e as lágrimas vinham nos olhos. Né? Eu lembro do dia, quando eu fui trabalhar em Ilhéus, né? Seu trabalho, Edivaldo trabalha, ele estudava em Ilhéus, na UESC, então eu fazia o cartãozinho dele, de passe, né, para ir e vir. Mas ele, na loucura dele, nas escolhas que ele fez, ele gastava tudo, vendia os passes, perdia a carteira. E aí, uma dessas vindas e idas de Ilhéus, aí você encontra seu filho, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, num sol quente, naquele ponto ali de Ilhéus, para pedir carona, com aquele cabelo lá em cima, aquela mochila nas costas rasgada, aquele capote de capuz na cabeça. Irmão, é triste de ver, né? E você dizer assim, você pode dar tudo que eu falo, entre aspas, dentro das suas condições, e a pessoa rejeita por causa das escolhas que ele faz. E aquilo eu chorava, mas eu dizia, o Senhor vai tomar uma providência, e como eu falei, a providência de Deus, porque Deus começou a fechar a porta de caronas. Ele não conseguiu mais achar caronas. Quando ele não conseguiu mais achar carona, ele falou assim, mãe, você volta a fazer meu cartão? Falei, faço. Isso aí, dependeu de mim? Foi do meu jeito? Não foi. Então é só você ter fé e crer e entregar realmente na mão de Deus e descansar. Porque eu confesso para os irmãos, e mediante minhas situações, eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Agora, esse descanso é difícil, irmão. Só em Jesus mesmo, porque dói. Eu tenho chorado, eu tenho sofrido, mas eu tenho vencido em nome de Jesus. E é isso que eu deixo para vocês. Viver em Cristo é bom demais, né? Que a gente aprende. Então, voltamos aqui. Né? Como eu falei, a gente quer fugir, mas temos que aprender como Davi, como reagir, irmãos. Como se comportar nas cavernas da dificuldade, da incompreensão, da dor, né? Da solidão, como eu já passei, todo mundo sabe que fui já
rejeitada, meu marido já se separou de mim. Aquele momento foi de muita dor, mas eu nunca perdi minha fé em Cristo, que família está em primeiro lugar. Eu sempre dizia que o que Deus uniu não separa o homem. Deus não ia destruir família para fazer outras. Então, é continuar crendo e profetizando na sua vida e na vida do outro, que as coisas de Deus fluem, em nome de Jesus. Então, a gente tem que aprender, a gente pode ir para a caverna, mas de lá a gente tem que saber que lá é um ponto de partida, né, para uma caminhada bem com Cristo, para ajudar o outro. Então, nossa vida pode mudar de repente, como eu falei, mas a gente não pode estar do mesmo jeito, né? Nós não podemos deixar jamais que isso que acontece em nossas vidas paralise, sabe o quê? A nossas vidas, porque muitas vidas dependem de nós. E muitas vidas a gente deixa se perder por causa de nós. Como o apóstolo sempre fala, que muitas vidas estão ali no cemitério que poderia ter sido diferente, né? Mas muitas vezes até a gente mesmo, a gente não ajuda aquele outro que se foi. A gente não profetizou na vida dele. Então, a nossa preocupação nesse tempo é nos curar mesmo, como a gente tem vivido, tempos de cura aqui na igreja, para curar aqueles que estão precisando da gente. A igreja tem que estar preparada para receber esse pessoal todo, como eu falei aqui, amargurado de espírito, pessoas em aperto, pessoas endividadas, pessoas drogadas, homossexualismo, tudo. A igreja tem que estar preparada para essa cura, né? Então, nós temos que buscar todo dia no Senhor esse preparo para dar essa resposta para esse povo, para essa nação. Porque é uma nação que o Senhor botou na minha vida e na sua para se responsabilizar. Então, nós fomos os escolhidos de Deus para isso. Então, aqueles 400 homens que ficaram na liderança de Davi, gente, eles ficaram famosos e conhecidos como o quê? Como os valentes de Davi. Então, Deus te escolheu para você te dar uma nação e ficar conhecida. Aqueles 400 homens ficaram conhecidos como os valentes de Davi, através da vida de Davi. Porque Deus levou Davi àquele lugar, gente, a caverna de Adulão, foi para derramar na sua vida a cura e a restauração. Então, se Davi foi curado, ele curou. Se Davi foi restaurado, Davi restaurou a vida daquele povo todo. Então, a gente não pode deixar falhar a profecia que Deus tem na nossa vida. Davi tinha uma profecia. Deus escolheu Davi para ser o rei. E Davi foi rei daquele povo. Então, a gente também não pode deixar, irmão, falhar. Nós não podemos deixar que isso venha atrapalhar o mover do Senhor na nossa vida. Porque há uma profecia na minha e na sua vida. Então, eu quero dizer para os irmãos que nada em ninguém, nenhuma dificuldade, nenhuma variável dessa, nem que aconteça, mudar a sua vida de repente, uma perca de emprego, tudo que eu falei aqui, nada em ninguém pode mudar a profecia que existe na sua e na minha vida. Né? E que nada venha deter, porque tudo é um processo. Pode crer que tudo que nós passamos, todas essas pessoas que Deus envia a nós, que se identifica com o que nós estamos passando, é para se cumprir aquilo que o Senhor tem na minha e na sua vida. Não deixe que essa profecia do Senhor acabe. Não deixe que nada venha paralisar o que o Senhor tem na sua vida. Né? Que muita vida depende das suas vidas. Porque nós somos muito egoístas de pensar assim, mas é minha vida, não é a sua vida. Quando você está em Cristo, não é a sua vida, é a vida do outro. O outro depende. E o outro que eu falo, não é pode ser os 400 homens, é a nação, né? O reino de Deus aqui na terra que depende da sua vida. Então, a gente também tem que ter a atenção de cuidar da nossa vida. Como está a sua vida? Você tem esse cuidado? Então, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que cuidar da nossa vida para cuidar da vida do outro. Porque o outro depende de você, depende de mim e depende de você. Então, é essa palavra que o Senhor me deu. E quando o Senhor, confesso que quando o apóstolo estava pregando ali, eu falei assim, sabe que o apóstolo não sabe nem que eu vou pregar, já está fazendo minha pregação ali, e eu não vou pregar mais nada, mas graças a Deus a revelação no coração de cada um é diferente, então Deus tem falado diferente comigo e com você, é só a gente ficar atento às coisas que Deus está falando para nós nesse tempo, amém, irmão? Então, essa é a palavra do Senhor, e eu agradeço a Deus a estar aqui, porque não é de mim, é por Ele, é por meio dEle. Agradeço os irmãos que estão aqui, e aqueles que não puderam vir também, que o Senhor vos abençoe, e que essa palavra venha tocar no coração de cada um, e que tenha um entendimento que o que é para Deus é importante. Então, a gente tem que nos esforçar para fazer aquilo que é de Deus, como Deus me tocou, para me participar, que eu não poderia ficar de fora da festa do Senhor. Amém? Que nós não ficamos de fora da festa do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu agradeço.
tanto arco que a gente parece até que tomou umas. Misericórdia. Glória a Deus. Palavra tremenda. Você vê quando você entende o que você carrega. Você pode ir para o meio daqueles que estão igual a você ou pior do que você. Mas o que está em você é maior do que o que está neles. Não foram os 400 que influenciou Davi. Mas foi Davi que influenciou os 400. Acho que a grande pegada é essa. Que tem a ver, eu não sabia, realmente eu não sabia o que você ia pregar. Eu perguntei lá, ninguém respondeu até a hora que eu vi, depois não vi. Aí eu falei, aí é muito isso mesmo. Esse é o tempo. Talvez alguns de nós, eu creio, né, que estamos também na caverna de Adulão. Podemos estar, qual o problema? Está reclamando e outro está reclamando do lado, está chorando, está chorando do lado, está devendo, está devendo do lado, e aí vai. Mas a questão é quem vai influenciar aqui? Quem vai influenciar aqui? A conjectura espiritual desse texto são os Doegues. Doeg vai lá e observa que Davi foi consultar Aimeleque, que era o profeta. Doeg vai lá e conta para Saul. Saul vai e mata a cidade de Mispa toda. A cidade onde tinha 85 profetas. Matou todos. Para calar a voz de Deus. Doeg fala de um espírito matador da profecia. Só que sabe o que Aimeleque entregou a Davi? Uma espada e um mantimento. Irmão, já era, pode matar os profetas. Uma vez que a profecia foi entregue, irmão, não cabe ao profeta, cabe ao Senhor. Por isso que eu digo que nunca tem a ver com a gente. Tem a ver com o Senhor. Se a gente ficar aqui, a gente vai conjecturar agora esse texto aí, vai virar escola dominical, a gente vai... Mas é muito forte o que aconteceu nessa noite. Deus falou muito aberto, muito claro, muito... Né? Teresa tem uma questão de falar dessas coisas com muita propriedade, porque a gente sabe do seu testemunho, a gente vê a sua história, a gente caminha com você, mas a gente precisa aprender a caminhar com a história do outro. Será que você não está cheio de amargurados, devedores, feridos? Ou será que você está indo para Adulão? Porque se sente injustiçado e está buscando um lugar de justiça. Davi foi para um lugar de justiça porque ele se sentia injustiçado. A alma ela se sente injustiçada, mas quando chega lá, a unção que está nele se manifesta. Porque a unção tem a ver com o profético. Você não se batizou em outra pessoa senão em Cristo Jesus. O Espírito foi derramado sobre você, não é senão o Espírito do próprio Deus. E nós não podemos perder essa visão. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Lembrei de um hino agora, né? Em adoração. Não sei se você lembra. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, da vida aos corações, como o rei Davi. Eu quero te exaltar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Obrigado, Pai. Às vezes nós viemos para o culto de uma forma assim, como se fosse mais um rito, mais um dia,
e o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos dá uma profecia, o Senhor nos dá testemunho, o Senhor exalta a nossa fé, o Senhor nos chama a ter coragem, o Senhor nos chama a levantar, a pegar a espada e os mantimentos do Senhor, a crer na profecia, a crer na palavra e cumprir e viver essa palavra sobre a face da terra, em nossas casas, em nossas vidas, em tudo que nós viermos, Pai, porque o Senhor já nos fez reinos e sacerdotes nessa terra, para Cristo e Deus, Pai, por a sua vontade, Senhor, e a própria vontade de Deus, ela é uma profecia sobre nossas vidas. Portanto, Pai, te louvamos e te bendizemos nessa noite. Que a Tua palavra se cumpra em cada um de nós. Que a Tua palavra se cumpra em nossas casas. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor, na santificação de nossas vidas, na santificação de todo o nosso ser. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor, no nosso trabalho. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor, na nossa prosperidade. Que nós possamos sentar, Senhor, diante da Tua palavra e meditar nela de dia e de noite, para que possamos frutificar no tempo oportuno, porque nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas cujas folhas não caem, mas na estação certa dá o seu fruto, pois nós fomos enxertados na videira da verdadeira, e quando dermos fruto, o Senhor vai virar e podará para que nós possamos dar mais frutos, pois assim diz a Tua palavra e nós cremos. Nos submetemos a essa palavra nessa noite. Ensina-nos, Espírito Santo, batiza-nos com a verdade e com a revelação desta palavra nessa noite. Nos fortaleça, edifica nossas vidas, restaura os nossos sentimentos, restaura a nossa visão, restaura a nossa mente, restaura, Senhor, nossos desejos, restaura, Senhor, a ânsia, o desejo, a paixão de viver a palavra de Deus, de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós, no nome de Jesus. Chacoalha, Senhor, a Tua igreja, que a Tua igreja acorde, Senhor, nesse tempo, que a Tua igreja desperte nesse tempo, para viver segundo as Tuas promessas, para seguir diante da Tua boa e perfeita e agradável vontade, Senhor, cumprindo na terra aquilo que o Senhor consumou na cruz, para que os céus pudessem manifestar no tempo oportuno. No nome de Jesus, abençoa o Teu povo, dá uma semana ainda abençoada, cheia de vitória, que as Tuas mãos poderosas possam ser vistas em nosso favor, que os Teus ouvidos estejam e continuem abertos à nossa oração neste lugar, e que a Tua mão forte nos sustente dia após dia, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja graça, que haja prosperidade, que haja restauração, que haja edificação, que haja transformação e milagres, no nome e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele erga teu rosto sobre ti, os teus olhos sobre ti, e Ele lhe dê a paz. Amém? Que o Senhor te abençoe. Te aguardo no domingo.